Bom, acho que como vocês já sabem, né, provavelmente, todas as áreas têm uma questão ética envolvida. Então, não importa se você faz medicina, vai ter a ética médica, se faz engenharia, vai ter que saber a ética do engenheiro, se faz nutrição, e aqui no nosso caso, voltado à advocacia, não muda esse sentido. Nós também temos que saber sobre ética, e a ética aqui no caso, a profissional voltado ao advogado. Então, o foco da nossa aula de hoje é praticamente trabalhar alguns assuntos envolvendo a ética profissional. E isso é muito importante, né? Eu lembro meu professor da faculdade, ele comentava: "Ô, Rita, qual que é a matéria mais importante do direito?" Eu falava: "A Constituição Federal", né? O constitucional, professor, o constitucional cai em todos os concursos e por assim vai, né? E ele falava: "Não, uma das matérias mais importantes para quem quer ser advogado é a ética profissional." Falo, inclusive, que se você gabaritar na prova da OAB essa matéria, a chance de você passar para uma segunda fase, né, aumenta muito. Então, gente, foco, peguem seu caderninho, escrevam, né, leiam bastante a legislação seca, principalmente quando eu pedir, tá? Porque se eu pedir quer dizer que é importante, não adianta você ficar aqui na minha aula ficando lendo legislação para assim vai. Claro que as mais importantes a gente vai comentar, mas pensar numa segunda fase da OAB, você precisa, claro, passar pela primeira fase. Então, o professor Orita aqui vai tentar, né, contribuir de algum modo para essa primeira fase da OAB e, principalmente, aqui nós vamos falar sobre ética profissional voltado à questão da advocacia. Beleza? Então, vamos lá. Peguem seu caderno, peguem caneta, não sei se vocês gostam de escrever, mas eu acho essencial, né? Já falavam antigamente e continuam falando que quando você escreve, a chance de você guardar é maior. E é bom você fazer um caderno, um resumo, etc. Principalmente que, já que é online, dá para você pausar, dá para você ir passando o seu caderno, depois voltar, se você não conseguiu é, pegar alguma coisa que eu falei, e simplesmente, então, peguem seu caderninho e vamos mandar bala e rumo à aprovação aí da matéria, principalmente, né? Bom, quando falamos em ética, já falamos que em todas as áreas, qualquer curso de faculdade vai ter essa disciplina, ética profissional. E aqui no direito não é muito diferente. Nós vamos ter também. Acontece, pessoal, que cada área, então, tem uma legislação própria. Cada área tem um código, ou seja, tem uma normativa jurídica falando praticamente o que aquele profissional tem que fazer, como que ele deve se comportar e por assim vai. Aqui não é muito diferente. Como ressaltado, nós também vamos ter uma legislação voltada à questão da ética do advogado. E no advogado, temos que pensar, então, em três legislações. Então, já peguem seu caderninho aí e vamos colocar no caderno, então, legislações que se direcionam à ética do advogado, tá? Legislações que se direcionam à ética do advogado. Beleza? Vamos lá, pessoal. No seu caderno, você vai colocar, então, três situações, tá? Três situações. Primeira situação que você vai colocar aí, que você já colocou, obviamente, as legislações voltadas à ética do advogado, mas são três. A primeira é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Estatuto da Advocacia e da OAB. Tá? Então, coloque no seu caderno Estatuto da Advocacia e da OAB. Essa é uma lei que foi instituída por meio de legislação federal, ou seja, é uma lei federal, e ela é conhecida, então, como Lei 8.906 de 1994. Tá? Então, a ideia do Estatuto da Advocacia e da OAB é uma lei federal, isso você tem que guardar, que é a Lei
número 8.906 de 1994. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que são mais de 80 artigos. São mais de 80 artigos. E esses 80 artigos que vocês vão ver, no mínimo, porque são mais de 80, provavelmente seria interessante, então, vocês, na hora que terminarem a minha aula, irem para esses artigos e observarem a legislação seca. Grifar, pegar o vademécum aí, grifa, ou imprime ela, ou baixa um PDF, grife, etc., que assim fica mais fácil para você guardando a minha disciplina, o meu conteúdo, beleza? Mas quem dera se fosse só essa lei, né? Nós temos outras legislações também que vão se direcionar à legislação ética voltado para a OAB. Além do Estatuto da Advocacia e da OAB, além da Lei 8.906 de 94, nós temos também as leis que são regulamentadas pelo Conselho Federal. Tá? Nós temos uma normativa, então, que é regulamentada pelo Conselho Federal. E como que chamamos isso? Tá? Chamamos isso, então, de regulamento. Tá? Então, além do estatuto, nós temos também o regulamento, que só para vocês terem uma noção, é por volta de mais ou menos 150 artigos. Tá? Então, já falamos que no mínimo 80, mais ou menos mais 150, ou seja, passamos de 200 e poucos artigos que você tem que guardar. E quem dera acabasse aqui, não acabou ainda, tá? Nós temos, então, uma terceira legislação também, que vai tratar sobre a ética voltada ao advogado, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, o Código de Ética e Disciplina da OAB também é algo que a gente tem que guardar. Só para vocês terem uma noção também, aqui são mais ou menos 80 artigos para a gente ter uma noção. Então, soma o primeiro com o segundo, no mínimo já são 160, mais 150, mais ou menos. Então, já passamos aí de 300 artigos que você vai ter que guardar. Professor, tem que guardar tudo? Obviamente, né, que tudo é impossível, mas você tem que fazer o máximo possível para guardar o nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo é primordial. Se você quiser ser um advogado, aquele advogado que é o príncipe do cavalo branco, né, aquele advogado, então, que todo mundo respeita, provavelmente um advogado ético, e para ser um advogado ético, você, então, tem que saber tanto o Estatuto da Advocacia, como o regulamento, como também o Código de Ética e Disciplina da OAB, beleza? O Código de Ética, para não ficar diferente dos demais, é de competência, então, do nosso Conselho Federal, tá? Quando eu falo nosso, é dos advogados, tá? Então, o Conselho Federal dos Advogados, que tem competência, então, no Código e Ética e Disciplina da OAB. É um ato, gente, praticamente administrativo. Acho que é importante a gente citar isso, tá? Um ato administrativo que quem tem competência, então, para legislar sobre esse código é o Conselho Federal, beleza? Aqui, praticamente, nós vamos falar dos deveres profissionais, tá? O que o advogado tem como dever? Praticamente é isso, beleza? Bom, então vocês já sabem a parte da legislação, que são essas três. Você acha que acabou por aí? Não, né? Nós vamos continuar então, porque ainda tem muita coisa a ser ressaltada no dia de hoje. E uma das coisas que a gente tem que ressaltar, tá, que a gente não pode deixar de lado, uma questão que já vem sendo cobrada em algumas provas da OAB, é a ideia da natureza jurídica da OAB, tá? Então, a OAB, pessoal, ela tem uma natureza jurídica, tá? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma natureza jurídica. No passado tinha uma interpretação e hoje nós temos uma interpretação que é um pouquinho, vamos falar assim, já antiga, mas não é tão antiga assim, e é essa interpretação que a gente tem que ter, tá? Então, primeira situação, que a natureza jurídica, vamos falar assim, da OAB, é uma natureza sui generis. O que significa isso? Isso é igual horita, é ímpar, né? Ou seja, não tem igual, né? Vamos pensar assim, é igual, hoje você já pode chegar para tua esposa aí, namorada,
ou namorado, quem está assistindo esse vídeo, falar assim, olha, amor, você é sui generis na minha vida. E você vai lembrar da OAB. Por quê? Porque a OAB é uma coisa única, ímpar, não tem um órgão igual, tá? Não tem uma entidade igual, porque é algo sui generis, tá? É algo sui generis. Olha uma dica aí. Chega, mãe, pai que não tem namorado, vai ter que apelar para a mãe, né? Mãe, você é sui generis. Ou seja, não tem outra igual. É isso que você tem que falar. E se você tiver um irmão que está prestando a OAB, etc., né? Falar, o brother, você é sui generis e não explica para ele o porquê, tá? Deixa ele estudar, vir aqui assistir os vídeos dessa sua aula e por assim vai, tá? Então, a natureza jurídica da OAB, ela é sui generis, e essa natureza a gente não pode deixar de lado em falar também da própria OAB, tá? E a OAB é um serviço público, pessoal, tá? É um serviço público. É um serviço público que tem uma forma federativa, acontece no Brasil inteiro, tá? Não é centralizado em algum estado. Nós temos, então, um serviço público, que é sui generis, que tem uma forma federativa e que também podemos falar que tem personalidade jurídica. Tá? Então, a OAB, a natureza jurídica ela é sui generis, mas ela é um serviço público ou é professor? Então, ela é igual um juiz, eu tenho que prestar concurso para ser advogado? Não, ela presta algo ao Brasil, é nesse sentido. Tá? Então, não estou falando que é uma entidade pública, tá? Não estou falando que é uma empresa pública, estou falando que ela presta serviço público, principalmente porque ela é sui generis, não tem algo igual no nosso país. Já que não tem algo igual no nosso país, tá? Não tem, por exemplo, não dá para falar que a OAB é uma autarquia, pessoal, pelo amor de Deus, não vai colocar isso, tá? Ela não é uma autarquia. Antigamente, pode ser que tenha essa visão lá na época dos dinossauros, mas aqui não. Aqui hoje, nós temos que imaginar, então, que a nossa OAB, então, ela é sui generis. Perfeito? Já colocaram no seu caderno que ela é sui generis, que ela presta um serviço público, que ela praticamente tem personalidade jurídica, né? Eu acho que isso é importante a gente falar também, e ela tem uma forma federativa também, tá? Uma forma federativa. Agora, tem três situações que eu gostaria que vocês colocassem uma observação aí no caderno de vocês, que eu acho extremamente importante, tá? Extremamente importante. São três informações, quando eu falo importante, gente, vamos pensar assim, ó, carteirinha da OAB, tá? Pensa na carteirinha da OAB, agora imagina a grana você ganhando, imagina você aplicando justiça, né, que é para isso que você está fazendo, está pensando em dinheiro, obviamente, né? Você está fazendo o seu dever como jurista, vamos falar assim. Agora, informação, observação extremamente importante. Qual é essa informação? Primeiro, a OAB, ela não tem vínculo com a administração pública. Isso é extremamente importante, tá? OAB não tem vínculo com a administração pública. É extremamente importante isso, tá? Então, ela pertence à administração pública, ela presta serviço público, mas ela não pertence à administração pública. Entenderam? Então, primeira observação, você já colocou administração pública? Não, tá? Não. Agora, outra situação que a gente pode lembrar até das igrejas, né? Que a OAB também tem. A OAB tem imunidade tributária. Olha só que interessante. A OAB ela tem imunidade tributária. Olha que é um dos poucos órgãos, né, que a gente pode pensar instituição no nosso país que tenha imunidade tributária. A OAB tem. Gera polêmica isso? Gera, mas foda-se. O que você tem que pensar aqui é que ela tem imunidade tributária e pronto, acabou, tá? Imunidade nos seus bens, nos seus serviços, tá? Inclusive nas suas rendas. Beleza? Ela não paga tributo, tem imunidade. E a terceira situação que eu gostaria que vocês guardassem é em relação aos membros de sua diretoria, tá? Isso eu acho que você não pode deixar de lado, porque quando pensamos na natureza jurídica da OAB, que nós já falamos, que tem um caráter sui generis, os membros da sua diretoria,
e até mesmo de seus conselhos têm gratuidade, ou seja, exercem atividade gratuita, não remuneratória. O que eu posso falar em relação a isso? Ou seja, eles não são pagos. Diferentemente dos nossos prefeitos, por exemplo, né, dos ministros do Supremo, do STJ e de qualquer cargo da administração pública, na grande maioria das vezes a gente pode pensar que recebe sim uma remuneração, mas presidente da OAB, conselheiros, qualquer pessoa que exerce alguma atividade política, vamos falar assim, perante a OAB, não recebe remuneração. Ou seja, eles exercem uma atividade que é gratuita. Ficou claro, gente? Então, três coisas que são importantes. Primeiro, não tem vínculo com a administração pública. Segunda situação, tem imunidade tributária. E a terceira situação, eu gostaria de falar que os seus membros, tanto do conselho, isso eu falo dos conselhos tanto seccional como federal, que nós vamos aprender ainda, como também até os presidentes de subseção, aos membros, ou seja, da diretoria, eles não são remunerados. Beleza? Eles não são remunerados. Agora que nós já sabemos, então, as leis, agora que nós já sabemos também a natureza jurídica da OAB, nós temos que pensar, então, quais são os órgãos da OAB. Coloquem no seu caderninho aí, órgãos da OAB, tá? Não deixem de lado esse título, porque é um título que cai muito na prova da OAB também. Órgãos da OAB, uma temática extremamente importante. E quando pensamos, então, em órgão da OAB, nós nos direcionamos, então, a alguns deles. Ou seja, não é um órgão. Dentro da OAB tem diversos órgãos. Diversos órgãos. E o primeiro que eu gostaria de ressaltar é o Conselho Federal. Vamos começar, então, do órgão, vamos falar assim, mais abrangência, né, perante a OAB, para depois irmos caminhando, então, não com menos abrangência, eu acho que é um pecado eu falar isso, mas vamos começar, então, pelo Conselho Federal, tá? Conselho Federal. Quem quiser aprofundar sobre o Conselho Federal, vai no Estatuto da Advocacia e da OAB, principalmente no artigo 51 até o artigo 55, lê esse negócio, tá? Ah, não vamos ver aqui? Vamos ver. Mas quem quiser, então, dar uma olhada, né, na legislação seca, vai para o artigo 51 a 55 para você ter um contato maior com esse Conselho Federal, beleza? Agora, gente, tem algumas nomenclaturas que são utilizadas que são equivocadas. Por exemplo, falar que o Conselho Federal é uma OAB federal. Não, não é uma OAB federal. É um Conselho Federal, tá? Então, esquece. Aqui, geralmente, a gente pensa assim, em Brasil, em federal, etc. Tudo bem, mas é um equívoco a gente pensar que o Conselho Federal ela é sinônimo de uma OAB federal. Pelo contrário, a gente tem que pensar que a OAB, que é um órgão sui generis, ela tem alguns órgãos dentro dela, e um deles é o Conselho Federal, previsto no artigo 51 ao artigo 55. Beleza? Do Estatuto. Para quem não lembra, Lei 8.906, de 94. Tá? Bom, gente, como que funciona praticamente, né, esse conselho? Tá? Como que praticamente funciona esse conselho? Tá? Então, temos que pensar que esse conselho, então, é formado, então, por 3 conselheiros federais. Então, é integrado pelos 3 conselheiros federais. Então, lembra sempre de 3. 3 é um número que a gente vai falar várias vezes, né, durante as nossas aulas. Então, 3 conselheiros federais que são surgidos, né, oriundos, vamos falar assim, dos conselhos seccionais. Então, a gente pode pensar, pessoal, que o Conselho Federal é integrado por 3 conselheiros federais, que vêm dos conselhos integrantes, ou seja, surgem, né, dos conselhos seccionais. Então, você começa a ver que um outro órgão que nós vamos trabalhar em sala de aula é o Conselho Seccional. Não tem só o Conselho Federal. Então, nós temos o Conselho Federal e nós temos também
o conselho seccional, beleza? Esses conselheiros, eles são eleitos, isso é importante a gente destacar. Esses conselheiros, a gente está falando de conselheiros federais, eles são eleitos. Eles compõem, então, uma chapa perante o conselho seccional. Entendeu? Então, o conselho seccional vai ter uma chapa dos conselheiros federais. E qual é o tempo de mandato? Porque se eles são eleitos, quer dizer que eles não são perpétuos, não é vitalício, mas sim tem uma limitação. Lembra que eu falei, lembra do 3? Tá? Qual é o tempo, então, de mandato desses conselheiros? São 3 anos. Então, o mandato dele são 3 anos. Lembra do 3, gente. Lembra do 3, não vai esquecer isso. Na hora que você for prestar lá a prova da OAB, etc., você vai lembrar de mim falar no seu ouvido. Lembra do 3. Tá? Lembra do 3. É importante a gente falar também, tá, que existe, pessoal, alguns membros, né, do Conselho Federal também. E esses membros do Conselho Federal, podemos destacar, por exemplo, os ex-presidentes. Tá? Os ex-presidentes, que são chamados, então, de presidentes honorários, né, ou vitalícios, a gente poderia destacar, galera, nós poderíamos destacar que eles são, então, membros também do Conselho Seccional, perdão, do Conselho Federal, né, seccional, estamos falando do Conselho Federal, beleza? Então, os ex-presidentes do Conselho Federal, eles também são membros, tá? Os chamados honorários ou vitalícios, beleza? Mas você tem que começar a perceber que como eles são ex, tá? Ex, aí você vai lembrar da sua ex-namorada, a ex-namorada, ela pode até dar uma opinião, mas ela não tem poder de decisão, tá? Lembra aí da ex-namorada, ela pode dar até uma opinião, e aí você pode levar em consideração ou não, tá? Então, ou seja, aqui funciona da mesma forma. Os conselheiros, então, federais, que estão sob mandato de 3 anos, eles têm direito a voto. Os ex-presidentes, eles não têm direito a voto. Tá? Eles não têm direito a voto. Então, para que eles servem, pessoal? Para que eles servem? Eles servem para fazer o quê? Para participar. Eles têm direito à manifestação, a serem ouvidos, o que chamaremos, então, de direito à voz. Tá? Agora, voto, não. Voto não. Então, aqui você vai lembrar da tua ex-namorada aqui. Espero que sua esposa não esteja ouvindo, ou o teu esposo ouvindo, o namorado, mas lembrar que até pode dar uma opinião, você vai ficar bravo em ouvir isso, mas você tem que imaginar que votar, ou seja, decidir, não. Tá? Manifestar, ouvir, beleza, mas poder de direção, ou seja, de voto, não. Perfeito? Então, isso acho que é importante, já caiu várias vezes na prova da OAB e a gente tem que guardar também, tá? São considerados órgãos do Conselho Federal, pessoal. Quais são os órgãos do Conselho Federal? Que você vai pensar em 5, o número é 5. Então, coloquem no seu caderninho aí, que são considerados órgãos do Conselho Federal. Primeiro, Conselho Pleno. Tá? O Conselho Pleno faz parte do Conselho o Conselho Pleno faz parte do órgão do Conselho Federal, tá? Conselho Pleno. Segundo, a diretoria, né? Não podemos esquecer da diretoria. A diretoria também faz parte também dos órgãos do Conselho Federal. Além disso, o órgão especial do Conselho Pleno, tá? Além do Conselho Pleno, nós temos também o seu órgão especial que também fazerá parte. Quarta situação, que nós temos que falar, o presidente, né? O presidente também faz parte do órgão do Conselho Federal. Então, acabou? Não. Para encerrar, as câmaras julgadoras, tá? As câmaras, não é câmeras, é câmaras julgadoras também farão parte. Então, são 5, não vamos esquecer dos 5, vamos repetir os 5 aqui, tá? Conselho Pleno, não esquecer também de seu órgão especial, as câmaras julgadoras, a diretoria e o presidente. Beleza? Vamos lembrar desses 5, então. O presidente faz parte do conselho, do órgão do Conselho Federal da OAB? Sim. A diretoria? Sim. As câmaras julgadoras? Sim.
né? E por assim vai. São esses 5 que fazemos parte. Importante, pessoal, situação extremamente importante, tá? Ou seja, para tudo. Eu sei que você está me assistindo na piscina, que você está me assistindo, então, às vezes no carro, estaciona esse carro, pega teu caderno aí, abre ele de novo. Eu sei que você está andando com o caderno aberto já do lado do seu carro, né? Se você está jantando, chupa esse macarrão logo e abre esse caderno, porque é coisa importante. Nós vamos fazer uma observação aqui de extrema importância, pessoal, de extrema importância. O voto dos conselheiros, a gente está falando dos conselheiros federais, né? Não pode esquecer disso. O voto dos conselheiros não é individual, tá? O voto dos conselheiros, aqui no caso dos conselheiros federais, não é individual, mas é um voto por delegação. São 3 conselheiros, os 3, então, vão votar unidos. Olha que coisa linda, né? Não é um voto individual, é um voto em conjunto, tá? Então, o Conselho Federal não tem, os conselheiros não têm votação de forma individual, mas sim por delegação, ou seja, é um voto conjunto, beleza? Ah, e qual deve prevalecer? São 3, o bom que é 3, né? Não empata. Não empata. São 3 situações. O bom é isso, né? É ímpar. O voto da maioria. Se 2 pensar de um jeito, um do outro, vai a opinião dos 2. Não tem uma hierarquia aqui para falar, esse voto vale mais, esse, etc. Não, é o voto da maioria. Beleza? O voto da maioria. Então, se a gente está aqui decidindo o que a gente vai comer depois dessa aula, se 2 decidiram pizza e um lanche, ferrou pro cara do lanche. É pizza e pronto, acabou. Aqui funciona da mesma forma. Beleza? Aqui funciona da mesma forma. Olha só, gente. Atenção. Atenção. Situação extremamente importante. Para tudo. Para tudo. Você que já tinha engatado o primeiro aí no carro, abre seu caderno de novo. Que aqui tem observação do Orita. Super importante. Super importante, gente. Super importante, tá? O presidente, olha só, super importante. O presidente do Conselho Federal precisa pertencer, ou seja, precisa ser do Conselho Federal. Presidente, ele precisa ser do Conselho Federal? Não. Olha que situação extremamente importante, gente. Tá? Pegadinha, é porque dá a impressão, pô, óbvio que precisa, não precisa, Aurita? Não, não precisa. O presidente do Conselho Federal da OAB não precisa ser do Conselho Federal, tá? Ele não precisa ser do Conselho Federal. Isso está previsto lá no artigo 67 do Estatuto, parágrafo único. Artigo 67, parágrafo único do Estatuto. Pegadinha, que coisa legal para provar e colocar em prova, hein? Lembra da minha prova isso. Lembra lá da minha prova lá, eu vou colocar isso. Se fosse eu fazendo OAB, ó, digitando aqui, eu iria colocar o quê? Uma questão como essa. Beleza? Então vamos caminhar agora para um outro órgão, né? Que é o Conselho Seccional agora. Esquece o Conselho Federal. Vamos ver agora o Conselho Seccional. Conselho Seccional da OAB. Os conselhos, certo é eu ficar falando plural, mas estou falando singular, mas vocês já entenderam que são vários. Né? Conselhos seccionais, beleza? Artigo 56 ao artigo 59 do Estatuto. 56A, 59 do Estatuto, beleza? 56 a 59 do Estatuto. Depois você vai ler, tenho certeza disso, mas vamos para cá. Bom, aqui então você vai esquecer tudo que eu falei do Conselho Federal e agora nós vamos pensar no Conselho Seccional. Neste conselho aqui é um pouco diferente as coisas. Entre elas, vamos começar então, o Conselho Seccional é por estado.
Então, todos os estados, então, da nossa federação, têm conselhos estaduais. Ah, é estadual que chama? Não, Orita. É conselho seccional, tá? A gente chama de OAB estadual, geralmente, né, vulgo OAB estadual, mas não utilize essa nomenclatura, porque o certo é utilizar a nomenclatura conselho seccional, e é por estado, formado pelo estado, tá? Esse conselho seccional, nós temos um presidente, beleza? É composto pelo presidente e por sua diretoria, tá? Por sua diretoria, bem como pelos seus conselheiros estaduais, bem como pelos seus conselheiros estaduais. Então, nós temos o presidente, nós temos a diretoria e também os conselheiros estaduais. Então, seria interessante você colocar aí no seu caderno, então, presidente, colocar aí diretoria e também colocar aí conselheiros estaduais. Beleza? Esses conselheiros estaduais, para que serve? Tá? O que a gente pode pensar perante esses conselheiros estaduais? Tá? Esses estaduais, gente, eles têm direito de voto, beleza? Eles têm direito, então, de decidir. Eles têm direito de deliberar. Eles têm direito de voto, eles têm poder de decisão, eles têm direito, então, de deliberação, tá? É isso que a gente tem que pensar, beleza? E o voto aqui não é como a gente viu no Conselho Federal. O Conselho Seccional, nós temos que pensar que o voto é unipessoal. O voto é unipessoal. O que isso significa? Significa a gente imaginar, então, que a sua votação, então, ela é por pessoa. É pessoa, não é por delegação, como nós vimos, e sim por pessoa. Ela é, então, unipessoal. Beleza? Agora, algumas coisas a gente tem que falar. E o ex-presidente dos conselhos? Eles podem também participar das reuniões? Sim, tá? Eles podem, então, participar das reuniões, e não só eles. Quem pode participar das reuniões dos conselhos seccionais? Coloquem no caderno. Quem pode participar das reuniões do conselho seccional? Quem que pode, pessoal? Primeiro, o presidente, obviamente, né? Presidente da Caixa dos Advogados, presidente da Caixa dos Advogados, da Casa dos Advogados, perdão, o presidente dos Conselhos Federais, o presidente, então, do Conselho Federal, também pode participar das reuniões dos conselhos seccionais. Então, o federal pode participar? Pode, ele pode participar sim, tá? Também, os conselheiros federais, então, os conselheiros federais, não só o presidente do Conselho Federal, mas os conselheiros também, ele vai poder participar, irá poder participar. Nós já falamos também, ex-presidente do Conselho, né, a gente já ressaltou isso, e também, pessoal, não vamos esquecer dos presidentes das subseções. Então, por exemplo, Marília, interior de São Paulo, tem um presidente da subseção. Se ele quiser participar de uma reunião do Conselho Seccional, ele pode, sim, participar. Uma coisa, Sinop, no Mato Grosso, também tem uma presidenta aqui da subseção. Se ela quiser, ela também pode participar. Não tem problema, ela pode participar, sim. Beleza? E também o presidente, tá, do Instituto dos Advogados. O presidente do Instituto dos Advogados também podem participar dessa reunião do Conselho Seccional. Beleza? São esses. Beleza? Guardou? Gravou? São esses aí. Se não gravou, pausa o vídeo, aperta aí o pause, anota minha fala tudo de novo e depois você continua. Mas vamos lá, galera. Vamos para a gente não perder tanto tempo. Nós temos também que colocar uma situação de grande importância aqui. Tananã, aquela música do Jornal Nacional. Pensa assim, coloca aí, observação importante do Orita. Tá? E lembra que isso é importante ou vai cair lá na tua prova da OAB, e se você não estudar, meu caro, tá? Você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. Tá, que pariu, eu errei.
eu errei essa questão, tá? Então tem que lembrar de mim aqui também. Coloca uma observação de grande importância aí, então, tá? De grande importância. E é o seguinte, olha só, pessoal, olha só. Esse pessoal, tudo que eu falei, por isso que eu mandei você pausar o vídeo. Por exemplo, ex-presidentes do Conselho Seccional. Vamos pegar esse como exemplo, mas eu estou englobando todos que eu falei agora, tá? Todos que eu falei agora. Por exemplo, ex-presidente do Conselho Seccional, do próprio Conselho, né? Obviamente, do próprio Conselho, tá? O ex-presidente, eles podem participar das reuniões e eles têm o direito, gente, de manifestação, ou seja, direito de voz. Eles podem dar opiniões, tá? Sim, aqui você segue um pouco a mesma lógica ali do Conselho Seccional, tá? Perdão, do Conselho Federal. O Conselho Seccional, você vai lembrar que os ex-presidentes, eles podem sim participar das reuniões, eles têm direito a dar suas opiniões, ou seja, têm direito de falar, direito de voz, então, de emitir suas opiniões, inclusive, gente, eles não poderão, então, participar das deliberações, ou seja, ele não tem direito de votar. Como eu quero que vocês guardem o que é ex, só pode emitir opinião, não tem mais direito de mandar, tá? Não tem direito de mandar. Ex é ex, passado, tá? Passado. Vamos lembrar, não vamos lembrar da ex, não, tá? Vamos lembrar dos ex-presidentes, tanto do federal como do seccional. Ambos têm direito de participar, manifestar, então, suas opiniões, mas não tem direito à deliberação, ou seja, não tem direito a voto, não tem direito de votar. Beleza? Bom, isso é, obviamente, exercido, o direito de voto é exercido por quem? Pelos conselheiros e pela diretoria, obviamente, né? Apenas pelos conselheiros de diretoria, esses que têm o direito de voto, então, quando falamos em conselho seccional, tá? Gente, não tem só o Conselho Federal, já fizeram aí o órgão do Conselho Federal no caderno, já colocaram também o Conselho Seccional, mas nós temos que destacar também as subseções. Nós temos também as subseções. A subseção está prevista no artigo 60 e 61 do Estatuto. O mesmo estatuto é aí que nós vimos o Conselho Federal e o Conselho Seccional. Beleza? Então, nós temos as subseções, que geralmente a gente lembra, né? Tipo uma OAB municipal, embora a gente não pode falar isso, é uma subseção, tá? Uma subseção. Por que que nós não podemos falar isso, principalmente? Porque, às vezes, vai ter cidades que têm poucos advogados, e a subseção vai estar desses advogados conectadas a outras cidades também. Não vai ser uma cidade apenas, tá? Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Então, não confunda Conselho Federal com uma OAB federal, Conselho Seccional com uma OAB estadual, e também não vá confundir, colocar como sinônimo, né, subseção como uma OAB municipal. Esquece essas palavras, estadual, federal, municipal, tá? Vamos pensar aqui na subseção, então, tá? Artigo 60 e 61 do Estatuto. Essa subseção, você tem que imaginar que ela é autônoma. Autônoma. Essa subseção, ela é autônoma, beleza? Ela é autônoma, autônoma. Mas, gente, ela é autônoma do Conselho Seccional. Então, ela tem autonomia, mas ela pertence, né, obviamente, ela tem autonomia do Conselho Seccional, tá? Então, nós temos que imaginar que uma situação aqui pertence a algo maior, tá? Pertence, ela tem, é parte autônoma do Conselho Seccional, melhor falar assim, beleza? Lembrar que ela pode abranger mais de um município,
beleza? Porque imagina, para ter uma subseção, precisa necessariamente de pelo menos 15 advogados no município. Então, uma observação que você tem que colocar aí no seu caderno, que eu acho que é importante, e para haver, então, para existir uma subseção, tem que ter pelo menos, ou seja, no mínimo, 15 advogados vinculados, então, a essa situação. Perfeito? Já vimos, então, o Conselho Federal, já vimos o Conselho Seccional, já vimos, então, uma parte autônoma desse conselho, que são as subseções, e agora nós vamos, então, à Caixa de Assistência dos Advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados, conhecida como CAA, né? CAA, que a gente brinca que é a Casa dos Advogados, né? É por que casa? Porque vai prestar um auxílio, então, a esses profissionais. Beleza? A CAA, a Caixa de Assistência dos Advogados, essa caixa, ela está prevista no artigo 62 do Estatuto, tá? Enquanto a subseção nos 60 e 61, a CAA está prevista, então, no artigo 62 do Estatuto. Beleza? Bom, gente, a Caixa também é vinculada ao Conselho Seccional. Ela tem vinculação também ao Conselho Seccional. E o objetivo, acho que eu já falei, é ajudar os advogados, tá? É prestar uma assistência, então, aos advogados. Beleza? Então, vamos imaginar lá, tem uma xerocadora, tem lá a secretária, tem tudo que você possa imaginar. Lá, dependendo da situação, tem advogados que utilizam bastante, outros não, tá? Mas, em regra, né, é para ajudar todos os advogados, então, tá? E essa assistência, né, então, é para ajudar os advogados inscritos. Qual é a natureza dessa assistência? É de órgão assistencial, tá? Temos que pensar, então, que a natureza, então, é de órgão assistencial, beleza? Então, a Caixa dos Advogados, o viés dela é de assistência, prestar uma assistência a quem? Aos advogados inscritos, beleza? Ela tem personalidade? Sim, ela tem personalidade. Inclusive, gente, ela pode possuir patrimônio próprio, tá? Ela pode possuir patrimônio próprio. Isso é importante você guardar. Ela pode, tá, possuir patrimônio próprio. Agora, vamos imaginar que, se por acaso for extinta essa caixa, para onde que vai esse patrimônio? Vai para o Conselho Seccional, tá? Ela vai ser incorporada, então, esse patrimônio ao Conselho Seccional, beleza? Então, vamos lá, já vimos também a Caixa, e agora nós vamos para a Conferência Nacional dos Advogados, Conferência Nacional dos Advogados, que isso também está previsto lá no artigo 145 a o artigo 149 do Regulamento Geral. Beleza? Regulamento Geral. Então, Conferência Nacional dos Advogados. Essa Conferência Nacional, o que seria isso? É um órgão também, como se estamos falando de órgão, obviamente que é um órgão, né, Orita? Beleza. Mas é um órgão que ele é consultivo. Enquanto a Caixa é um órgão que presta uma assistência, aqui é um órgão consultivo do Conselho Federal. Então, a Conferência Nacional é um órgão que pertence ao Conselho Federal. É um órgão consultivo do Conselho Federal, tá? Que eles vão se reunir. Lembra que eu falei? Guarda o 3. Gente, pensou no federal, Conselho Federal, você vai guardar o 3. Eles vão se reunir trianualmente. Trianualmente. Ou seja, 3 vezes, né? Trianualmente. 3 vezes. Bom, e para nós fecharmos os órgãos, para a gente encerrar essa parte dos órgãos, para depois a gente falar um pouquinho da eleição, né? Como que faz essa questão da eleição. Nós temos o TED, não é o ursinho, não, tá? Do filme TED. Você tá lembrando do ursinho lá que fala palavrão, né? E para assim vai, esquece esse ursinho. Ah, eu não sei que ursinho é esse, esquece. Agora é hora de estudar, na hora de pensar em filme. Tá? Eu tenho certeza que no final de semana
você não está saindo, você só está estudando até meia-noite, depois indo dormir para acordar às 4 e continuar estudando. Não é assim? Tá? Então, vamos lá. Gente, TED. O que é TED? É Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB é mais conhecido como TED. Esse TED, qual que é a finalidade dele? É julgar. Julgar o quê? O pessoal que faz cagada. É julgar, então, ou seja, as pessoas que não vão seguir ou tudo que eu vou falar na minha aula. Quem não seguir o que eu estou falando aqui, vai conhecer o TED, não o ursinho, o tribunal. Olha só a situação, tá? Então, aqui tem uma finalidade, julgar. Julgar o quê? Os processos disciplinares, tá? Os processos disciplinares. Então, o TED seria como se fosse uma primeira instância, que depois, se o advogado recorrer, que ele tem direito de recorrer, imagina se a OAB não iria dar ampla defesa, o contraditório, né? Ele tem direito ao contraditório, gente, então ele tem direito a se defender e pode ir para uma segunda instância. Essa segunda instância são as câmaras vinculadas aos conselhos, tá? A segunda instância, então, seria as câmaras vinculadas aos conselhos seccionais, beleza? E qual que é a finalidade disso? Julgar o recurso do TED. Então, o TED, esse tribunal, quando alguém faz uma cagada, vai praticamente ser julgado, processo disciplinar, perante, então, um órgão da OAB, que é o TED, e alguém pode recorrer. Quando recorrer, vai para as câmaras vinculantes, então, ao conselho seccional. Beleza? Que praticamente vão analisar, ou seja, vão julgar o recurso do TED. É isso. Fechamos os órgãos, pessoal. Fechamos. Vamos, já que estamos em tempo de eleição, vamos para a eleição na OAB. Eleição na OAB. Aqui eu gostaria também que você guardasse, tá? Guardasse. O quê? O número 3. Ao 3 nos pertencendo aí. Ao 3, lembrando, do 3 eu vou lembrar do Conselho Federal, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, galera. Aqui eu gostaria que vocês guardassem algumas questões, tá? Primeiro, existe eleição direta e indireta na OAB. Existe eleição direta e indireta na OAB. O que seriam as eleições diretas? As eleições diretas são as que ocorrem em 3 situações: conselho seccional, subseção e na Caixa. Então, nós temos, então, eleições que vão escolher quem vai pertencer a esse conselho seccional, tá? Vamos falar assim, ser eleito, né? No caso, eu estou falando eleito, quem que vai ser o pessoal da subseção e quem que também vai cuidar da Caixa. Então, essa eleição são formadas, então, por um meio direto, que são esses 3 órgãos. O mandato é de quanto tempo? 3 anos. O mandato é de 3 anos. Beleza? Ao 3 de novo, 3 anos. Mas, como eu falei, existe a eleição direta, que é formada por esses 3 órgãos, que é de 3 anos o mandato, mas nós temos também a eleição de forma indireta, que aqui não é o conselho seccional. A eleição de forma indireta, nós estamos falando, então, do Conselho Federal. Tá? O Conselho Federal, a eleição é de forma indireta. Tá? É importante a gente também ressaltar que o voto é secreto, beleza? O voto é secreto e em chapas. O voto é secreto e em chapas. Tá? Provavelmente você que está cursando a faculdade ou que já terminou já teve contato com algumas chapas. Algumas vezes gostam de ir na faculdade para falar um pouco, né? Entre outras, né? Tem às vezes bastante campanha, né? Perante as chapas. Então, vocês que estão fazendo direito, querem ser advogados, provavelmente vocês já viram isso. Beleza? Pessoal, o que a gente tem que pensar, então, é que essas chapas não são pessoas individuais, são várias pessoas, tá? Não é pessoa de forma individual, beleza? Agora, olha só que interessante, gente. Quem que pode, né, participar? Para participar, a inscrição, né, para essa pessoa votar, a inscrição dessa pessoa tem que estar regularizada,
entendeu? Não adianta ficar devendo e querer participar. Tem que pagar para participar. E se você não participar das eleições, vamos falar assim, tá lá, sua inscrição está tudo regularizado, você, foda-se essa eleição, tá? Você vai ter uma penalidade, tá? Vai ter uma penalidade que nós já vamos falar. Mas antes disso, eu queria falar outra situação, tá? Algo que eu gostaria de falar para vocês, gente, é o seguinte, que os advogados, então, eles vão votar nessa chapa. Essa chapa vai ser formada, então, por pessoas que estão inscritas naquele conselho, tá? Naquele conselho seccional. E são pessoas, então, que são advogados inscritos nesse conselho seccional. Então, a pessoa vai votar na diretoria, no conselho seccional, nos 3 conselheiros federais e na diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, tá? É uma chapa. E também na subseção. Aqui a gente pode pensar também na diretoria, aí vai o presidente, etc. E também os conselheiros da subseção, se, claro, existir esse conselheiro. Beleza? Então, aqui vocês vão votar por chapa, não por pessoa. A gente, às vezes, liga por pessoa. Não, aqui a gente vai votar no todo. No todo. A diretoria, nos conselhos seccionais, nos 3 conselheiros, e também nos 3 conselheiros federais, né? Isso é importante a gente falar. E também na diretoria da Caixa de Assistência do Advogado, e também na subseção. Aí vai a diretoria, também vai o conselho da subseção. E quando eu falo diretoria, a gente está falando do presidente e dos demais membros. Beleza? Bom, quando acontecer essa eleição, que é indireta, pessoal, nós vamos votar, então, na chapa. Pessoal, perdão, quando acontecer essa eleição, que é direta ou indireta, nós vamos, então, propor essas escolhas, tá? Seja, então, de forma indireta, ou seja, de forma direta. Então, lembrar que a eleição na OAB não é só de forma direta, é também de forma indireta. Direta, nós pensamos, então, no Conselho Seccional, como já ressaltamos, e indireta, nós vamos lembrar do Conselho Federal. Beleza? Acho que ficou claro isso. Vamos para algumas observações, tá? A primeira observação que eu queria falar é que o voto é obrigatório, tá? O voto é obrigatório. Se você está, então, como advogado no Brasil, você tem que votar. Vai, já vou viajar, etc. Você tem que votar. Porque se você não votar, olha o que vai acontecer, pessoal. Se você não votar, você vai ter uma multa, beleza? Uma multa que significa o quê? De quanto? Tá? Eu garanto que essa multa aí, eu acredito que seja mais caro, um pouquinho mais caro, que a multa das eleições presidenciais, municipais, etc. Que é 20% da tua anuidade, tá? Então, o valor da sua anuidade vai ser a multa. O valor integral? Não. 20% da sua anuidade você vai ter que pagar. É uma multa porque você não participou, então, dessa eleição. Beleza? Não participou? Vai pagar a multa, tá? Vai pagar a multa. Mas, meus alunos, tenho certeza que todos vocês irão participar, né? Todos vocês gostam de participar disso, então provavelmente vocês vão participar. Lembrando que são as pessoas que estão regularmente inscritas. Se você passou na prova da OAB, mas você não se inscreveu para ser advogado, tá? Mas você passou, mas você não se inscreveu para ser advogado, você não vai lá na eleição que não vão deixar você votar, não, tá? O voto para ti não é obrigatório porque você não é advogado, você só passou na prova da OAB, beleza? E o voto é facultativo em algum caso? O voto é facultativo? O voto é facultativo em algum caso, pessoal? Será que o voto é facultativo em algum caso? O voto é facultativo se a inscrição for suplementar. Se a pessoa quiser participar, então, nós vamos trabalhar isso em outras aulas, na inscrição suplementar, por exemplo, né? Eu sou de São Paulo, né? Estou perante o Conselho Seccional de São Paulo, e aí eu estou atuando no Mato Grosso, tá? Mas eu não
Aqui eu não passei daquele número mínimo, pertence, então, faço uma inscrição suplementar, tá? E estou atuando, então, aqui no Mato Grosso, beleza? Neste caso, o que, que a gente poderia ressaltar? Se o advogado quiser participar das eleições desse conselho aqui também, ele tem que comunicar com antecedência, porque é facultativo. Então, o que eu quero que vocês guardem é que inscrição suplementar, o voto é facultativo, tá? Não é obrigatório, beleza? Quem tá, então, com inscrição suplementar, tem que avisar com antecedência, porque o voto é facultativo, beleza? Tananã, tananã, tananã. Estamos chegando quase na nossa reta final, tá? Estamos chegando quase na nossa reta final. E para você guardar, né, colocar aí observação importante do Orita. Coloca aí, olha, presta atenção no que o Orita está falando. Matéria de prova, gente. Tá? Advogado inadimplente, pode votar? Não. Tá? O pessoal que fica aí não pagando, esquece, não vai votar. Beleza? Não vai votar. Então, ou seja, quem está devendo anuidade não vai participar das eleições. Outra situação, estagiário vota, porque estagiário, o professor pagou. Ele se inscreveu na OAB, está tudo regularizado, tudo certinho. Ele não participa também, que não é advogado. Escraviário, desculpa, estagiário, não é advogado, tá? Uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser estagiário. Quem é sabe muito bem a diferença, tá? Então, gente, estagiário não tem direito a voto. Ah, mas ele fez juramento perante o conselho, etc. Foda-se, ele não tem direito a voto, beleza? Ele não tem direito, então, embora pague anuidade, a participar das eleições, beleza? Se não, já pensou, né? É, já pensou até se candidatar? Não, estagiário vira presidente da OAB. Não, não pode. De maneira alguma, nem votar, nem participar como um presidente, um membro de uma diretoria, etc. Tá? Estagiário é para ser estagiário, você sabe que é estagiário. Né? E por assim vai. Nós vamos ter aula, inclusive, vamos ter uma aula, inclusive, falando de estagiário. Tá? Vamos ter aula falando de estagiário. Desculpa, estagiário. Né? Outra coisa que é importante, coloquem aí também de suma importância, né? Não esqueça disso, né? A eleição no Conselho Federal, como nós vimos, ela é indireta, tá? Quem vai eleger a diretoria são os conselheiros federais, tá? A eleição, então, no Conselho Federal, ela é indireta. Quem que vai escolher a diretoria? Presidente, então, do Conselho Federal, da OAB? São os conselhos federais, tá? E a gente tem que lembrar em qual número e quais são em números. São três, né? São três eleitos, né? Que são eleitos, nós já falamos, com a chapa do conselho seccional. Então, são três pessoas que são eleitas, né? Perante a chapa do conselho seccional. E eles que vão escolher, por isso que é indireto, tá? Não é todos os advogados vão votar lá, igual o presidente do Brasil. Não, não é assim, não. É de forma indireta. Beleza? Indireta. A gente escolhe esses três que vão escolher a diretoria. Perfeito? Bom, pessoal, vamos para a nossa última parte da nossa aula, que é inscrição na OAB, tá? Inscrição na OAB. E não é inscrição na prova da OAB, tá? É inscrição para você virar um advogado, meu cara. Tá? Não fazer prova. Vamos fazer a prova. Tem que fazer inscrição também, só passa quem se inscreve, tá? Só passa quem se inscreve. Tá caro, mas fazer o quê, né? Vamos lá, né? Quem não tem condições, tem os parágrafos lá, né, no edital para você não pagar, né? Mas vamos lá, gente. Inscrição na OAB. Aqui eu não estou falando da prova, estou falando, então, não do exame de ordem dos advogados, tá? Mas estou falando para se inscrever para ser um advogado. A inscrição, gente, é o que vai te dar a condição de ser um advogado. Mas para você conseguir fazer essa inscrição, não é só passar na prova. Tem aluno meu aí que no nono semestre já passou na prova, mas ele não passou um TCC, não passou em outras coisas, né?
seja, olha como é importante as outras coisas, lembrar disso, gente. Tá? Não adianta nada. Passei na OAB, tal, gabaritei a segunda fase, tirei 100 na segunda fase, 0 no TCC, não vai ser advogado. Tá? Não vai ser advogado. Por quê? Porque você tem que terminar a faculdade de Direito. Você tem que terminar a faculdade de Direito. Então, tem alguns requisitos que a gente tem que falar para você conseguir se inscrever para ser advogado, tá? Quais são esses requisitos, pessoal? Isso está previsto no artigo 8º do Estatuto. Artigo 8º do Estatuto, beleza? Primeira situação, capacidade civil. O pessoal que é relativamente incapaz, aí, o menor de idade, jamais será advogado, tá? Olha só, né? O absolutamente incapaz, menor de 16 anos, vamos dar esse exemplo para ficar melhor, ele não tem capacidade, então ele não vai ser um advogado, beleza? Outra situação, gente, é o diploma. Precisa estar formado, tá? Precisa estar formado. Terceira situação, título de eleitor regularizado, né? Um título de eleitor tem que estar regularizado. E os homens, o serviço militar também. Os homens, serviço militar também. Então, a gente tem que pensar que aqui é uma situação que envolve apenas os homens, tá? Apenas os homens, o serviço militar. Outra situação, que para alguns é a parte mais difícil, né? É passar na prova da OAB, no exame da OAB, tá? Quarta situação, sei lá se é a quarta ou quinta, mas além da aprovação do exame da OAB, você tem que também exercer uma atividade que seja compatível, tá? E não incompatível. Por exemplo, policiais não podem ser, então, advogados, porque a atividade é incompatível com a OAB. Atividade incompatível com a OAB. E ter idoneidade moral, tá? Idoneidade moral. Quem vai analisar isso é o Conselho Seccional, tá? Agora, tananã, 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 musiquinha Dorita, importante observação para o carro aí, sai da piscina, pega o caderno, tá? Vamos lá, observação de extrema importância, gente. Olha só, de extrema importância. São algumas observações. Primeira observação, tá? Professor, passei na OAB, eu posso mandar meu tio ir lá jurar para mim? Não, tá? O compromisso perante a OAB é um ato personalíssimo. Ah, fiz uma procuração para ele, vai para mim? Não, tá? Então, ó, se o cara passou lá com 50 anos, tá com 50 anos depois de ficar prestando a prova da OAB, ele tá lá com vergonha, todo mundo vai saber, etc. Não tem jeito, vai ter que ir lá, tá? E pensa, não é nada vergonhoso, tá? A prova é difícil mesmo. Então, vai lá e faz juramento com todo o orgulho do mundo. Você vai ser cidadão, você vai ser advogado, né? Vai ser advogado. Então, o ato é solene, ele tem que ser vai ser formal e, com certeza, é personalíssimo, tá? Também, gente, também, observação 2, importante. Tananana, tá? Observação 2, importante. Galera, olha só, esses caras, aluno de direito aí que fica batendo na namorada e ela processou, tá ferrado, não vai ser advogado não, tá? Você não vai ser advogado, tá? No Corita é contra a violência, qualquer forma de violência, não precisa ser só contra a mulher, com qualquer um, idoso, qualquer um que for violento, eu desprezo essa situação, tá? Eu não, eu tenho que falar que já a OAB já pensou nisso. Olha a coisa interessante, né? A OAB já pensou nisso. Teve uma convenção interamericana chamada de Convenção Interamericana de Belém, do Pará, que já consideraram, ou seja, já está pacificado o entendimento de que violência contra a mulher, olha só, a prática de violência contra a mulher, caracteriza a ausência do que? De idoneidade moral. A ausência de idoneidade moral. O que isso quer dizer? Quer dizer que cara que bate em mulher não vai ser advogado. Por que não vai ser advogado? Porque ele não tem um dos requisitos. Ah, professor, tá? E se ele tiver ainda na primeira instância?
não foi transitado em julgado, independente da instância criminal. Independente da instância criminal, tá? Então, ele não vai ter moral perante a OAB, e já que não tem moral, ou seja, ele tem ausência de idoneidade moral, ele não vai ser advogado. Não importa a instância, beleza? A instância criminal. Gente, era isso que eu estava pensando em falar para vocês. Próxima aula a gente continua e manda a bala nesse caderno aí. Sei que a aula está gravada, vai dar um tanto de horas, mas manda a bala aí, faz um caderninho top. E é isso aí, boa sorte nessa sua etapa. Um abração, professor Orita. Até mais, gente. Segue eu lá no Instagram, não esquece lá, prof. Orita. Fazendo um favor. Até mais, galera. Fica com Deus.